Há coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, sem um excesso de aflições na alma, deve entender que há coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia com o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso manual de vida para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos dos outros, por meio de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se de que aquele que insulta ou agride não é insultado, mas sim o próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é sua própria opinião que o perturba em primeiro lugar. Tente não ser influenciado pelas aparências, pois uma vez que você ganhe tempo e se acalme, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém o menospreza ou desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se reagir de forma negativa, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode suportar. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero vencer ou perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Vamos traçar um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se queremos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos rendemos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com um insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente através da adversidade. Certamente, você está pensando naquele momento em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se esse for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, é o seguinte: se você tem o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente, ele se tornou um filósofo. Ou, de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizá-lo acabarão admirando você.
Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes por aqueles que queriam se tornar filósofos. Mas mesmo que você não queira se tornar um filósofo, esse princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombaria ou questionamento por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Recomendo que você pense sobre isso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar algum preocupar você, pois se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de nos fazer infelizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você só é alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente muito relevante nos dias de hoje. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação a insultos, lembre-se de que ninguém pode machucá-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que estão certos em fazê-lo. Não é possível esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não a eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, é essa pessoa que se prejudica com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência. Número 4. Exercite um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e lá permaneça por alguns dias. Pois então, permitimos estranhos em nossa mente quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, disciplina e autocontrole devem ser acumulados. Isso se aplica a todas as situações da vida, incluindo com a família. Quando você está com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite, isso fará uma diferença significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos ter vergonha de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento errôneo dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação de outras pessoas. Isso nos leva a agir para agradá-los, em vez de seguir nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você.
se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que estão certos em fazê-lo, mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estiverem julgando com base em uma aparência falsa, é essa pessoa que se prejudica com seu erro. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência. Número 7. Ninguém pode ferir você. Através deste sétimo princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto, e o que nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Pensar assim pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar acreditando que conhece a verdade sobre você, considere profundamente o seguinte: você sabe quem você é. Você sabe o que pensa. Você sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultá-lo de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: eu agi erradamente? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo se posso entrar em sua mente e entender o motivo do insulto. É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois é a pessoa no mundo que mais conhece a si mesma. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento. Como Epicteto disse a respeito da pessoa que o insulta, é assim que parecia para eles. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do mais alto progresso e seguir o ensinamento da razão? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, acrescentando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanecer ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Adeus.